Graça e paz a todos os alunos. Unidade de número 5, a importância da Bíblia. Eu creio que para nós cristãos, eu vejo que falar sobre isso seria chover no molhado, ou seria redundância. Mas olha, hoje em dia eu já fico até meio desconfiado de falar da importância da Bíblia, porque tem pessoas que relegam a Bíblia, eu não sei nem em que plano, né? Crescer na graça e no conhecimento é para andar as duas coisas juntas, é você mergulhar na oração, na consagração, no jejum e na meditação e na prática da palavra, né? Então, só por isso você já deve saber a importância que a Bíblia tem na sua vida. É total, é 1000%, como também tem a sua vida com Deus, que também é 1000%, ok? A importância da Bíblia, página de número 89. A importância da Bíblia é algo indiscutível. Ou não sei se alguém até queria discutir sobre isso, né? Nos atentarmos para a diferença existente entre aqueles que a conhecem, leem e obedecem-na, e os que não têm tal privilégio, ou às vezes nem querem ler, né? Há várias razões porque a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Para que você tenha uma visão da sua importância, apresentamos pelo menos 3 razões que justificam isso. Em primeiro lugar, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ou ela não contém apenas a palavra, mas ela é a palavra de Deus. Palavra viva e eficaz, subsistente e pura. Tá? Hebreus 4:12, Isaías 40, versículo de número 8. Segundo lugar, ela é a autoridade máxima existente. A Bíblia é o único livro do mundo autorizado a falar sobre Deus, sobre criação, segundo assunto. Terceiro, sobre o homem. Quarto, sobre salvação. Quinto, sobre futuro. Depois, sobre Jesus. Jesus afirmou que ela é quem vai julgar o mundo. As Escrituras. João 5:39, João 12, 47 e 48. E por último, ela é um livro singular. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, é o livro mais traduzido e de maior circulação, escrito por cerca de 40 diferentes homens ao longo de 16 séculos. Ela é capaz de santificar o homem, João 17:17, fortalecer, Salmo 119, verso 28, esclarecer, Salmo 119, verso 30, regenerar, 1 de Pedro 1:25, limpar, João 15, versículo 3, e vivificar, João, capítulo 6, versículo 63. E vai por aí. Então, a Bíblia também, ela é o único livro vivo. Ela é viva e eficaz, né? Então, por isso, ela não apenas contém a palavra, como ela é a palavra e poderosa, tá certo? Vamos lá, a Bíblia tem um valor imprescindível para a igreja. A família e a vida pessoal do cristão, enquanto a igreja estiver no mundo, preste bem atenção nisso, isso é importante, ela há de depender da Bíblia, tá? Acho que isso é de suma importância nós entendermos e sabermos e refletirmos um pouco sobre isso. Vamos refletir um pouco sobre isso. É importante, viu? Se aquela não estivesse fundamentada nos ensinos bíblicos, utilizando-a como sua regra de fé e prática, a igreja será infrutífera. E hoje ela tem muito valor para nós. E se nós queremos frutificar, nós dependemos da palavra de Deus, né? A igreja será infrutífera, prosseguindo, fraca, fria e indiferente, né? Atos 2, 42 a 47 é o exemplo da igreja primitiva, tá ok? Que é o contraponto dessa igreja fraca, fria e indiferente. A família, por sua vez, só estará protegida se atentar para os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, fala da importância dos pais inculcarem
na cabeça dos filhos a palavra de Deus. A Bíblia é indispensável à vida de cada filho de Deus neste mundo. Tá? Indispensável é que não dá para se dispensar, você precisa dela constantemente. Ela deve ser lida, meditada, obedecida e amada por todo cristão. E a grande pergunta que se faz, será que nós estamos inclusos, né, aqui, nessas referências, no que nós precisamos fazer com a Bíblia? Ler, meditar, obedecer e amar? 1 Reis 2, versículos 3 e 4. É bom nós sempre refletirmos, estamos falando sobre bibliologia, sobre o estudo da Bíblia, sobre a importância da Bíblia, ok? A Bíblia é um livro importante que nos ajuda em qualquer situação. Nos momentos em que somos assaltados pelas dificuldades, temos nas páginas da Bíblia o alento, o conforto de que precisamos. Ela também nos ajuda quando temos que tomar uma difícil decisão, quando você precisa de uma resposta, que às vezes Deus não fala contigo em oração, ou não usa alguém com os dons ou talentos, você precisa buscar aonde? Na palavra. A vida é uma constante de decisões. É uma constante tomada de decisões, seria aqui, né? Faltou essa palavra aqui. E a melhor maneira de decidirmos é em conformidade com a Bíblia. Ela nos instrui, anima-nos, orienta-nos com segurança nos momentos difíceis e também nos outros momentos também. Porque não é só nos difíceis. Difíceis, isso com certeza, mas nos momentos de paz e de orientação também. Nas horas de paz, nas horas de decisões, em qualquer situação que nos sobrevier, a Bíblia revelará a sua importância. 1 Timóteo 3,16, ou 2 Timóteo 3,16, Hebreus 4,12, fala sobre isso também, é importante. A importância da Bíblia para a ciência, não para nós cristãos, mas para a ciência. A Bíblia não foi escrita com o objetivo de ser um manual de ciência, jamais, né? Nem de oferecer um texto científico perfeito, abrangendo a física ou a astronomia, a biologia ou medicina. Apesar disso, ela tem provado que não se contradiz com a verdadeira ciência e traz informações precisas de todas essas áreas, né? Ciência, astronomia, biologia, física e medicina. A Bíblia é um livro antigo, escrito no período de 1600 anos, 16 séculos, mas que não há contradição. Ainda hoje é atual, ao contrário de muitos outros livros que ficam ultrapassados, nem desatualizados, em poucas décadas ou em poucos anos, né? A biblioteca do Louvre tem 7 quilômetros de livros científicos obsoletos. Veja só, 99,99% de todos os livros científicos com mais de 50 anos estão completamente ou estão obsoletos. Estão estufados de erros e hoje unanimemente reconhecidos como livros que contêm erros. Em 1861, a Academia Francesa de Ciência listou 51 fatos científicos indiscutíveis que fazem a Bíblia inaceitável. Hoje, esses 51 fatos é que são ridicularizados pela própria ciência. Então, passando aí alguns anos, ou algumas centenas de anos, esse grande cientista, esse grande cidadão acabou sendo agora é ridicularizado, né? Pela própria ciência e pela palavra de Deus também. A relação entre a Bíblia e a ciência moderna. Fatos científicos implicados pela Bíblia e suas referências. A Terra é esférica, Isaías 40, 22. A Terra paira no espaço, Jó 26, 7. As estrelas são incontáveis, Gênesis 15, 15, Jeremias 33, 22, né? E vai por aí afora. A lei da conservação da massa e energia, 2 Pedro 3, 7. O ciclo hidrológico, Eclesiastes 1, 7. A circulação atmosférica, Eclesiastes 1, 6. Os vastos números de estrelas, Jeremias 33, 22. Aqui já até se repetiu aqui, né? Vida só vem de vida e da mesma espécie, né? A vida só pode vir de algo que tem vida e cada espécie gera sua espécie. Não pode gerar uma espécie diferente, né? Gênesis 1, 21 e Gênesis 6, 19. O campo gravitacional está em torno da Terra. Jó 26, 7 também. Tá bom? Aqui vai falar a importância do estudo da Bíblia. Depois aqui tem um texto aqui, em letras miúdas, que vai falar um pouco de ciência. Depois vocês discorrem aí, leem. Se houver alguma dúvida, vocês me mandam algumas dúvidas, né? Está na página 92, em letras menores aqui,
uma parte da comprovação da Bíblia, tá? Da importância da Bíblia. Depois, se vocês quiserem ler, vocês leem. Se não entender, né? É bom pegar um dicionário para poder traduzir as expressões difíceis aí que tem nesse texto aí, tá? Eu não vou ler isso aqui, porque isso aqui é de pouca relevância para o nosso estudo, né? Tá bom? A importância do estudo da Bíblia, né? Do estudo, seja ele devocional, reflexivo, sistemático, né? Ou para a ministração. A Bíblia nos leva ao conhecimento de Deus. Ela é o único livro autorizado a falar sobre Deus em todo o mundo. Nenhum outro livro tem a capacidade que pode, a autoridade, né, de falar sobre Deus. É nela, e tão somente nela, que encontramos a verdade sobre Deus. Oséias 6:3, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, né? Oséias 4:6, Isaías 3:5 e Isaías 5:13, tá bom? Depois vocês leem esses textos aí, é importante ler. Todo cristão necessita de firmeza espiritual. É a leitura da Bíblia que nos fortalece espiritualmente. Tem pessoas que acham que somente a oração é que nos fortalece. A oração nos leva ao relacionamento com Deus. A oração nos leva à intimidade com Deus. A oração nos leva à comunhão com Deus. A oração também pode nos levar a ouvir Deus falar conosco. Tá? Mas aí, a firmeza espiritual é através também da palavra de Deus. Necessitamos de firmeza espiritual. Sabemos quem éramos? Sabemos, né? Quem éramos. Quem somos? Em quem cremos? Vocês sabem? E para onde vamos? Você tem essas 4 respostas? Quem éramos? Quem somos agora? Em quem cremos? E para onde vamos? Preste bem atenção nisso. Isso é importante. Pode pegar na prova. Por isso temos responsabilidade de respondermos àqueles que nos pedem a razão da fé que professamos. Isso só é possível quando estudamos a Bíblia. Porque quando você estuda, você pode, se alguém te pedir a razão da sua fé, você pode simplesmente, né, falar-lhe, ou contestar, ou expor a Bíblia, porque você tem conhecimento. Você pode defender a fé, porque você conhece a palavra de Deus. O estudo da Bíblia nos capacita para realizarmos a obra de Deus. Não podemos ter sucesso na realização do trabalho de Deus sem possuirmos o devido conhecimento dos ensinos bíblicos. Isso eu acho que é evidente. Como você vai fazer a obra de Deus sem conhecimento? Porque certamente alguém vai lhe perguntar algo, você vai precisar responder. Talvez você não tenha a resposta na hora, talvez você não tenha a resposta do texto, ou do capítulo, ou do versículo, mas talvez você saiba responder e dizer pelo menos onde está o livro, ou qual a expressão, ou você vai procurar. Hoje em dia tem um celular, né, que dá para se achar os temas com mais facilidade do que era antigamente. Mas mesmo assim tem que ter conhecimento da Bíblia. Tá? A palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Não é só habitar, é habitar ricamente. Só assim estaremos aptos a realizar aquilo que nos está proposto. Né? E aí nós precisamos aprender para depois defender, para pregar, para evangelizar e para ensinar as pessoas. É isso. As maneiras de estudo. Para obtermos sucesso no estudo da Bíblia, precisamos conhecer o seu autor. Vocês sabem quem é o autor da Bíblia? Não os escritores, mas o autor. Isso é de suprema importância. É a melhor maneira de estudarmos a palavra de Deus. Ela é o único livro cujo autor está presente quando a lemos. Deus está presente. Desde que você, ao ler a palavra de Deus, você dobre o seu joelho e peça ao Espírito Santo para lhe dar entendimento daquilo que você está lendo. O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém, mas não estará presente, né? E o autor da palavra de Deus está sempre presente conosco. Página 94. A Bíblia deve ser lida diariamente. O crente que não lê sua Bíblia só recebe esse alimento quando alguém o põe em sua boca. Esse crente tem algum problema, né? Ele vai sofrer um problema aí de inanição bíblica, eu poderia dizer assim, ou de anemia bíblica, se é o que nós poderíamos usar esses termos aí. São crentes que têm problemas de conhecimento e certamente não praticam a Bíblia, porque aquele que lê só no dia do culto, ou que abre a Bíblia só no dia do culto, ele não tem conhecimento bíblico. E aquilo que está sendo pregado
vai ser difícil ele entender, porque ele não tem conhecimento e não lê a Bíblia, né? E nós sabemos do que é ministrado, você retém muito pouco de todo o que foi ministrado, de todo o conteúdo que foi ministrado, você guarda muito pouco. Então, por isso que tem que se ler a Bíblia diariamente. Eu já fiz essa comparação e vou fazê-la novamente. Você não come todos os dias? Porque se você não comer, você morre. Você come, às vezes, 3 vezes ao dia, ou às vezes 4 vezes ao dia. Você pode comer pequenas porções, mas você come durante o dia todo. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Nem todos têm o café da tarde, porque muitos trabalham, né? Mas geralmente as pessoas têm pelo menos 3 refeições diárias. Mas com a Bíblia a pessoa não quer ter nenhuma refeição diária. E fica difícil. Muito difícil. Tá? E aqui tem algumas referências aqui. Atos 17, 11 e 12, Deuteronômio 17, 18 e 20, Isaías 1, 8 e vai por aí em diante. Também deve ser lida com oração. Eu falei antes, se ora para que Deus dê o entendimento. Na presença do Senhor, em oração, as coisas ocultas são reveladas. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. A Bíblia e a oração se completam. Salmo 119, verso 18. É a mais pura verdade. E devem estar em 100% na tua vida, em tudo. Você deve usufruir, ou exercer, ou exercitar, ou ler, meditar e orar, sempre com a maior intensidade possível, tanto orando quanto lendo a Bíblia. A Bíblia deve ser aplicada à nossa vida. Aí vem a prática. Não é só ler, não é só ouvir a mensagem, é praticar. Há pessoas que na leitura da Bíblia aplicam somente tudo o que é bênção, conforto, promessas. Tudo que é ameaça, exortação, aviso, aplicam aos outros e não a ela. Isso tem diversas pessoas agindo assim, inclusive nas pregações. Quando a pregação toca em algo que confronta a pessoa, ela fala, o fulano deveria estar aqui. Ou, assim, é bom que fulano esteja aqui, porque ele precisa ouvir isso. Como se você não precisasse ouvir também e aprender e também praticar. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Toda mensagem, toda pregação é para todos que estão no templo. Todos. Foi primeiro para o pregador, depois para todos. Você pode aproveitar muito da mensagem, você pode aproveitar um pouco, mas ela é para todos. E quando é correção, é para você. Quando é exortação, também é para você. Quando é edificação, também é para você, e para mim, e para nós. É tudo, é no total, é no geral. Então, não separe, simplesmente ouça e pratique. Essa não é a maneira correta de proceder, visto que o cristão deve relacionar os ensinos bíblicos à sua vida. Segundo Crônicas 34, 15 até o 21. Né? A Bíblia fala comigo, fala contigo, nos corrige, nos edifica, nos exorta, nos anima, nos impulsiona, nos dirige, e é assim que funciona, e é a todos que estão ouvindo. Métodos de estudo da Bíblia. Há vários métodos que podem ser utilizados para o estudo da Bíblia. Vejamos alguns deles. Sintético. Preste bem atenção. É um estudo que analisa a Bíblia como um todo, de forma panorâmica e resumida. O estudo sintético visa o tema central, o desígnio geral e o fim último do que estamos estudando. Ele é resumido, ele é visão panorâmica, é uma visão de cima ou por cima da Bíblia, não é detalhada, não é em pormenores. Analítico. O método analítico é o inverso do sintético. A síntese resume e estuda o conjunto. A análise decompõe, considera todas as particularidades do texto, contribuindo para a compreensão em mira e destacando os fatos para dissecá-los. Né? Então, esse é muito bom. Indutivo é o método que honra a Escritura e satisfaz a alma. Nela examinamos os pormenores de uma passagem para tirarmos conclusões e formarmos ideias dos textos, seria, né? Isso aqui é importante, até mesmo para quem prega o sermão expositivo. Né? Então, seria o indutivo. O dedutivo, esse é um pouco perigoso. Né? Nós chamamos, às vezes, de exegese, não exegese. Né? Enquanto no método indutivo procuramos conclusões, ideias,
Neste, o consulente aproxima-se da Bíblia com ideias formadas de antemão e procura nela apoio para essas ideias, que é o que eu disse anteriormente, a exegese. Eu olho para o texto, tenho uma ideia pré-concebida, quero impor a minha ideia ao texto. Quero trazer coisas de fora da ciência, da minha vida, de testemunhos e de coisas e colocar no texto bíblico. Isso pode ser perigoso. Dispensacional. Fala das dispensações. Usando esse método, temos uma visão panorâmica do plano divino da redenção através do século, que é as dispensações. Né? Nós temos 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. 7 dispensações. Tá? Biográfico. É bom também o biográfico. Você pode falar sobre algum personagem, né? Por meio deste método, estudamos as vidas dos santos homens de Deus, como Abraão, Davi, Elias e outros que honram as páginas das Sagradas Escrituras. Tá ok? Na página 96 tem aí as principais doutrinas da Bíblia. Tá? Doutrina bíblica é um conjunto de princípios básicos e fundamentais derivados da Bíblia, que servem como regra de fé e prática para o cristão, o ministério e a igreja. Apresentamos uma listagem das principais doutrinas bíblicas citadas pelo pastor Antônio Gilberto. Está falando das principais, ele não está falando de todas as doutrinas, tá? Estas estão agrupadas em 3 categorias: doutrinas da salvação, doutrinas da fé cristã, as doutrinas do porvir, que são as coisas futuras, né? Proféticas, tá? Mas aí você tem depois aqui uma separação, tá? Nas doutrinas da salvação, você tem aqui, ó, pecado geral da salvação, enfim, graça de Deus, expiação pelo sangue e vai por aí. As doutrinas da fé cristã, aí tem diversas, né? Doutrina do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, doutrina da fé, doutrina da criação de todas as coisas, doutrina dos anjos bons e maus, que é a angelologia, né? Podemos dizer assim. A doutrina do homem, que é a antropologia, né? A doutrina da família, a doutrina da consciência como faculdade humana, a doutrina da lei e da graça, a doutrina de Israel, a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, a doutrina da oração, a doutrina do louvor e adoração, enfim. Ele separou aqui em 2 grupos, tá? Que está na página 96 e 97 e também 98, que são as doutrinas do porvir. Você tem aqui, ó, doutrina da morte e do estado intermediário dos mortos. Doutrina da morte, estado intermediário das almas. Doutrina da ressurreição dos justos e dos injustos, que há uma separação, certo? Porque os justos serão ressuscitados para se encontrar com Jesus. Olha a diferença aí. Que é no arrebatamento, os injustos serão ressuscitados para irem diante ao trono branco, depois do milênio, está em Apocalipse, tá certo? A doutrina dos juízos ou julgamentos, há um juízo a cada fim de cada dispensação. A doutrina da grande tribulação, maravilha isso aqui. A doutrina que é concernente ao Israel e aos gentios. A doutrina concernente ao anticristo, né? A doutrina da vinda de Jesus, a doutrina do milênio e Cristo reinando sobre a terra, a doutrina do céu para os salvos e do inferno para os perdidos, enfim. Então aqui você tem os 3 grupos de doutrinas, tá ok? Que vocês podem estudar aí em pormenores. Isso vai até a página 98. Não precisam responder atividade da unidade 5, porque eu vou dar isso aqui numa provinha depois, tá certo? Então, respondo apenas atividades das 4 outras unidades. Deus abençoe a todos e assistam o vídeo e retornem para mim as respostas das 4 unidades. Deus abençoe.